Ni hao. Olá, me chamo Henrique Pessoa, sou professor de mandarim, criador do método Sinolíngua. Neste vídeo, nós vamos falar sobre os caracteres homófonos, o que é um assunto muito interessante porque mostra a importância de falar mandarim com os tons corretamente. Se você utiliza os tons de forma errônea, você vai estar falando alguma coisa errada ou não vai estar falando nada, e muitas vezes até com uma consequência bem engraçada. Bom, para começar, é importante a gente saber que o mandarim é uma língua tonal, o que significa que os tons nas sílabas e nas palavras são muito importantes para você se expressar corretamente. Pelo fato de ser uma língua tonal, você tem que utilizar dentro dos 4 tons existentes a altura de voz correta. Senão, como eu já disse, você vai estar dizendo alguma coisa diferente ou não vai estar dizendo absolutamente nada. Daí nós temos os tongzi, que são os caracteres ou as palavras homófonas. Tom, mesmo, yin, som, zi, caractere. Ou seja, os caracteres de mesmo som. Esses caracteres de mesmo som, os caracteres homófonos, ou ainda os tongzi, são palavras diferentes que têm tons, se não iguais, muito parecidos. Um exemplo de uma situação em que as palavras são num contexto muito parecido e que se você pronuncia errado, você vai estar dizendo uma ou outra. Exemplo, guoji, que significa internacional. Guo, segundo tom, ji, primeiro tom. Em comparação com guoji, em que temos de novo guo, segundo tom, ji, segundo tom. Guoji significa nacionalidade. Ou seja, se você erra um tom, você ao invés de estar falando internacional, vai estar falando nacionalidade. Outro exemplo também num contexto muito parecido, extremamente parecido, que deve se tomar muito cuidado, que é Hanyu, que é uma outra forma de se referir à língua chinesa, que literalmente significa a língua do povo Han, Han no 4º tom, Yu no 3º tom. E nós temos Hanyu, que é a língua coreana. Olha só que coisa, então a diferença entre língua chinesa e coreana está apenas em um acento, em um tom, sendo que Han, a etnia coreana, diferente de Han. Han, segundo tom, Yu, 3º tom. Então, a gente pode ver como é muito curioso. Um último exemplo seria Yanjing, que significa olho. Yan, 3º tom, Jing, 1º tom. E Yanjing, que significa óculos. Yan, de novo, 3º tom. E Jing, 4º tom. Se o tom é utilizado incorretamente, imagina, você pode estar falando tanto olho ou óculos, sendo que muitas vezes é importante deixar claro se é um ou outro. Então, um assunto muito relevante, curioso e até engraçado. Bom, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. 再见!